Olá, amigos, bem-vindos a essa nossa primeira conversa sobre tarô egípcio. Por que tarô egípcio? É o que nós utilizamos no estudo das leis universais. A finalidade dessas apresentações é despertar o interesse pelo conhecimento da ferramenta, que vai ajudar a entendermos melhor essas leis universais que estão representadas nos arcanos do tarô. Para isso, eu vou enveredar por um caminho que normalmente eu não adoto, que é falar sobre os aspectos divinatórios do uso do tarô. Vou apresentar inclusive alguns jogos de vários tipos, tanto de autoconhecimento como de previsão. Esse primeiro vídeo é uma introdução ao estudo, apresentando relatos e ideias que podem contribuir para o esclarecimento de algumas dúvidas dos mais céticos ou, quem sabe, colocar novos questionamentos sobre o assunto. Essa frase de abertura, ela pode parecer à primeira vista desencorajadora, mas ela apenas quer mostrar que a leitura do tarô é algo que não pode ser ensinado, mas o uso da ferramenta pode. Qualquer um que se propõe a estudar esse oráculo com seriedade e profundidade, então ele pode começar o estudo do tarô sabendo de cara que é preciso ter consciência de que o que vai ser obtido de início é o contato com uma ferramenta, cujo uso adequado vai depender exclusivamente do maior ou menor talento de cada um. Não existe uma leitura padrão ou uma melhor leitura. Uma ferramenta sozinha, ela não constrói absolutamente nada, se não for manejada por um artesão. E a qualidade da obra vai depender da destreza com que ela é utilizada. De um modo geral, todos nós possuímos maior ou menor facilidade para o desempenho de qualquer tarefa que a vida nos apresenta e que nós nos dispomos a realizar. Em qualquer leitura, dois fatores estão permanentemente presentes: conhecimento e intuição. A qualidade de uma leitura em qualquer oráculo irá depender do equilíbrio adequado entre esses fatores, incluindo racionalidade e intuição, lógica e sensibilidade, e análise e inspiração. Nem todas as respostas são racionais, lógicas ou podem ser chegadas ou encontradas por conclusão. Aliás, se isso fosse possível, melhor seria consultar um Sherlock Holmes do que um tarólogo. Por outro lado, confiar apenas na sensibilidade e na intuição pode levar a leitura para um terreno do irreal, de difícil aplicação no mundo em que vivemos e no qual as respostas precisam ser aplicadas. Além disso, até as canalizações puras estão muito mais sujeitas aos filtros conceituais do ser. Esses filtros impõem a sua marca registrada sobre as percepções conseguidas e acabam apontando para direções diferentes daquele caminho natural que as pessoas precisam trilhar. Além disso, existem vários elementos complicadores ao longo de uma leitura. Uma mesma disposição de arcanos pode gerar interpretações diversas quando lidos para pessoas diferentes, em situações diferentes e com objetivos diferentes. É preciso não esquecer que todos nós possuímos filtros conceituais, através dos quais processamos as impressões e as informações que nos chegam. Assim, tudo o que fazemos vem com a nossa marca registrada, que além do formato impresso pelo filtro, pode carregar ainda fortes influências do momento em que nós estamos vivendo. Uma pergunta que é feita com frequência é se eu posso fazer uma leitura para mim mesmo ou para alguém próximo. Uma leitura em proveito próprio, embora seja possível, na maioria dos casos ela não vai carregar aquela isenção necessária para assegurar a sua precisão,
pois todos corremos o risco de estar lendo aquilo que nós gostaríamos de ouvir. Além de ser mais difícil, vai ser perceber as polarizações nossas normais quando nós já nos acostumamos a elas, fazendo com que elas passem a introduzir, então, um erro sistemático nas nossas observações. Não é por acaso que nós, sempre que queremos uma opinião isenta sobre determinada matéria, nós lançamos mão de opiniões neutras ou de consultorias independentes. E também que os médicos não são aconselhados a tratar de familiares. Um bom tarólogo, na minha visão, nunca diz àqueles que o procuram o que fazer. Ele aponta possibilidades e circunstâncias e, quando possível, causas e efeitos, deixando por conta da própria pessoa tomar as decisões e escolher o seu caminho. É preciso muito cuidado para não criar dependências. E não criar dependência e explorar as fraquezas ou acomodações dos interlocutores. Pois assim você vai estar assumindo uma responsabilidade que não nos pertence, não pertence a você, e sobre a qual mais cedo ou mais tarde vamos ter que responder. Cada ser humano tem uma característica predominante, sobre as quais nós vamos falar isso mais adiante nos capítulos que se seguem, nas páginas que se seguem. Mas todas estão presentes em cada um, em maior ou menor grau de ativação e manifestação, sendo necessário, então, buscar o adequado equilíbrio entre elas. Embora a tradição nos afirme que é através de seus mestres que o tarô é um grande e maravilhoso livro que encerra o conhecimento e a sabedoria do universo, é indiscutível que a grande maioria daqueles que se aproximam dele, embora mantendo uma postura e um discurso espiritualmente corretos, vêm atraídos pelo seu potencial adivinatório. Muitos acham que admitir isso pode desmerecer as suas intenções, pois temem sentir-se diminuídos pela crítica e pelo descaso daqueles que se amparam em teorias científicas e arrotam uma pseudocultura que não tem nada a ver com o verdadeiro conhecimento. Nas paredes do templo de Apolo, o oráculo de Delfos, onde as pitonisas ofereciam previsões aos peregrinos que vinham fazer as suas consultas, havia a famosa inscrição: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Não há certeza em relação a quem foi o autor original desta máxima, mas muitos atribuem a sua autoria ao sábio grego Tales de Mileto. Apesar disso, existem teorias que afirmam que a frase seria de Sócrates, de Heráclito ou até mesmo de Pitágoras. Esta máxima mostra sem sombra de dúvida que desde aquela época remota o autoconhecimento já era conhecido como a origem da previsão. As respostas às perguntas dos consulentes eram sempre dadas de forma enigmática, o que obrigava a uma reflexão individual e fazia com que as respostas tivessem que ser buscadas no próprio âmago do ser, pois todas elas já estão disponíveis dentro de nós. Basta que consigamos acessá-las. Era, portanto, um estímulo ao autoconhecimento. Não há desmerecimento em querer saber o futuro, mas é necessário compreender que esse é um processo que envolve, e repito mais uma vez, conhecimento e intuição, e não pode estar completo sem que ambos estejam presentes. O conhecimento puro sem a intuição torna o processo repetitivo e estereotipado, ao passo que a simples intuição, desacompanhada do conhecimento, pode escapar à realidade e apontar caminhos difíceis de serem seguidos e levar à frustração de expectativas. Na verdade, não existem
destinos fatais ou características predeterminadas. Tanto na antiga arte divinatória como nas atuais ciências sociais, não são nem o destino, nem o contexto social que determina a consciência, mas, ao contrário, é o desenvolvimento social e o psicológico da consciência que liberta os homens do seu destino provável, resultante do condicionamento social. Quanto mais o homem estiver ciente de si, menos estará sujeito às influências alheias à sua vontade. É para isso que servia a adivinhação, para que os indivíduos percebessem a ação dessas influências, do inconsciente sobre eles, e pudessem alterar livremente o rumo de suas vidas. Para tomar as suas decisões mais importantes, os antigos chineses consultavam as rachaduras de um casco de tartaruga exposto ritualmente a um ferro em brasa. Os etruscos obedeciam aos deuses através do estudo dos relâmpagos. Os caldeus reconheciam o universo nas vísceras dos animais mortos. Tudo isso buscava chegar ao todo através das manifestações das suas partes. As técnicas e métodos primitivos de leitura do inconsciente estão sempre ligados a duas ideias fundamentais. A ideia de correspondência universal, segundo a qual se pode conhecer o todo através de sua imagem em um fragmento, análogo a um holograma, e a ideia da quebra da linearidade do tempo, ou seja, da transcendência da duração contínua entre passado, presente e futuro, geralmente provocada pelo transe ou pela mudança de estado de consciência do adivinho. Os jogos de adivinhação são as associações, as correspondências a que o homem chegou através das experiências de sincronicidade, ou seja, a percepção da simultaneidade absoluta de todos os eventos. Com o tempo, a codificação dos sinais decifrados em transe estruturou o que chamamos de linguagem simbólica do inconsciente, chegando aos alfabetos sagrados que não são fonéticos, mas ideográficos. Essas linguagens seriam formadas pela imagem arquetípica dos aspectos da natureza e ainda hoje estariam em permanente desenvolvimento. Prever os acontecimentos e antecipar os seus resultados é uma tendência e uma necessidade sentida pela ciência, pelos negócios e até mesmo no clima, na administração e nos governos e em todos os setores da atividade humana. Especialistas constroem cenários dentro dos quais é analisado o desempenho de soluções e decisões através de testes de sensibilidade dos resultados às variações dos parâmetros da situação. Apesar disso, quando se trata de fazer previsão a respeito da nossa própria vida, a maioria ainda acha que isso é impossível. Tudo o que nos propomos a fazer é uma antecipação do que esperamos realizar. Todo o resultado conseguido é efeito direto de um movimento anterior que pode, no entanto, não corresponder exatamente ao que foi esperado. Os movimentos que dão origem a uma realização são compostos de parte de conhecimento e parte de intuição, em que proporção é difícil dizer, né? A previsão ou anúncio antecipado de um evento pela presença da participação de outros é muito comum e eficaz entre os seres não racionais. Quando uma aranha encurta e reforça os últimos fios da sua teia, isso é um indício de que a chuva está vindo ou que ventos fortes estão chegando. Se, ao contrário, começa a trabalhar durante a chuva, é sinal de que o bom tempo se aproxima. Se ao pôr do sol muda a orientação da teia e a prepara para a caça,
é um prenúncio de noite tranquila. Que conhecimento é esse que elas dispõem e que permite que façam previsões do tempo? Dizem que essa faculdade decorre da percepção da direção dos ventos e da umidade atmosférica, e que esses mesmos elementos confeririam também aos pássaros e às galinhas atributos semelhantes. Alguns tipos de lagartas morrem antes do nascimento de suas crias, mas deixam armazenado tudo o que elas vão precisar quando nascerem, inclusive carne fresca. Como os pais morrem antes de nascerem os filhos, como aprendem eles esses procedimentos de previsão tão minuciosos para manter a sobrevivência da espécie? Por ocasião do tsunami que devastou inúmeras ilhas da Indonésia, os animais se posicionaram antecipadamente em locais seguros e alguns, inclusive, habituados a maior contato com os humanos, tentaram conduzir os seus donos para a segurança. Enquanto isso, os humanos foram pegos de surpresa, incapazes de escaparem e milhares sucumbiram, vítimas da sua própria incapacidade de se defenderem. Costuma-se atribuir essa capacidade dos animais a uma inteligência instintiva ou simplesmente instinto, que eles trazem como herança de nascimento para que possam percorrer de forma mais segura o seu caminho na vida. Cabe então uma pergunta. Sendo a espécie humana tida como possuindo uma capacidade superior à dos outros animais, estará ela, por acaso, privada desse tipo de inteligência? A resposta a essa pergunta vai depender de como cada um vai se posicionar em relação à narrativa que estamos tentando fazer. Sabe-se que nos primórdios da história, o nômade paleolítico caçava durante a lua cheia e em sua caverna na lua nova dedicava parte da caça ao Senhor das Feras, como uma forma de agradecimento e pedido de sucesso em novas empreitadas. Segundo Mircea Eliade, as imagens desenhadas nas cavernas tinham um caráter mnemônico, ou seja, eram objeto de culto e invocações durante os rituais da lua nova. Elas eram um meio mágico pelo qual o homem arcaico simbolizava seus desejos. Teria sido esse o primeiro tarô da humanidade? Certo dia, no entanto, o caçador nômade desejou caçar uma mulher ou derrotar um inimigo e acabou desenvolvendo um panteão para manipular as forças do seu universo cosmológico. Assim, para conquistar uma fêmea, ele deveria sacrificar determinados animais, vegetais e objetos com características comuns a uma deusa aquática, como a grega Afrodite, a Vênus latina, ou a deusa Nagô Oxum dos afrodescendentes. Já se o desejo era derrotar seus inimigos, ele invocava um deus guerreiro do fogo, como Ares, Marte ou Ogum, ou até mesmo, quem sabe, um demônio protetor do seu clã. Esse panteão primitivo, que encarnava diferentes aspectos da natureza, mesclados com o culto dos antepassados, foi não apenas a primeira manifestação religiosa de que se tem notícia, mas também um dos mais antigos registros da cultura humana. Porém, com o aparecimento da vida sedentária e das primeiras cidades, o homem evoluiu para um estágio lunar maternal, para uma nova estrutura social e para um novo paradigma de representação. Além disso, o aparecimento da escrita fundou um novo tipo de cultura, onde a necessidade de interpretação de um símbolo perdeu força.
O advento da agricultura trouxe deuses e calendários solares e o poder político se masculinizou. Mas se masculinizou em torno da imagem de reis frequentemente considerados filhos ou descendentes das divindades solares. Muitos autores associam o aparecimento dos primeiros alfabetos a essa racionalização solar. Os símbolos arcaicos da adivinhação primitiva, ou pelo menos os que compunham várias escritas ideográficas anteriores ao predomínio dos idiomas indo-europeus, que são de codificação gráfico-fonética, foram marcadamente influenciados pelas técnicas divinatórias, assim como o chinês, o sânscrito, o hebraico antigo, os alfabetos rúnicos e os hieróglifos egípcios. Nesse novo contexto, as linguagens simbólicas se mostraram muito mais probabilísticas do que mágicas. Tratava-se então de prever os acontecimentos e não de controlá-los, de conhecer antecipadamente o destino a longo prazo e não apenas satisfazer as necessidades imediatas. Nesse sentido, a arte divinatória incluía conhecimentos de medicina, meteorologia, astrologia, administração pública, estratégia militar, além, óbvio, do necessário conhecimento psicológico, do transe e dos elementos cognitivos que estruturavam a linguagem dos dogmas religiosos. E a arte divinatória foi assim se modificando. Na antiguidade não havia o que chamamos hoje de adivinhação individual. Até mesmo os oráculos dos reis não se referiam a eles como pessoas, mas como instituições. Nas artes divinatórias primitivas, o que importava era a interpretação e a manipulação das forças naturais, e não o destino individual dos consulentes. Ao contrário, a ideia do destino individual era constantemente sacrificada em nome da harmonia cósmica. A própria palavra adivinhar significa literalmente falar com os deuses. E por isso a atividade acabou por ser executada exclusivamente por membros das classes sacerdotais e por suas diferentes variações xamânicas e místicas. A minha resposta para essa pergunta que está na tela, obviamente, é não. O ser humano não está privado das faculdades que lhe permitem a previsão. Apenas os recursos que dispõe e que lhe permitiriam exercê-la estão atrofiados e relegados ao esquecimento. Uma pomba, por exemplo, só consegue se orientar em voo para o seu ninho, mesmo que ele esteja fora de sua visão, porque ela dispõe de certas glândulas que lhe proporcionam essa possibilidade. A aranha, citada há pouco, perde a sua capacidade de ser sensível às mudanças climáticas se lhe amputarem determinadas antenas. Experiências de laboratório conseguem modificar o instinto de vários animais através da inoculação de algumas substâncias químicas simples. O que parece é que a sensibilidade e a capacidade de lidar com energias sutis está ligada a uma capacitação física, ou seja, do grau de operacionalidade de alguns órgãos. As práticas, muitas vezes utilizadas, de recorrer a meios artificiais para aguçar as possibilidades de previsão, se enquadram nessa visão de que algumas características ou órgãos que possam estar com as suas funções comprometidas precisam ser estimulados para atingir condições operacionais. É sabido que a falta de uso compromete qualquer função, seja ela mecânica ou humana, e fazer com que ela volte às suas condições primitivas pode ser um processo demorado e trabalhoso, o que leva muitos a não se dedicarem a ele e preferi-lo considerá-lo crendice, superstição ou loucura.
Uma bateria deixada sem uso durante muito tempo, logo se descarrega. Ao longo da história, houve previsões acertadas e outras erradas. Procedimentos que deram bons resultados em alguns casos e falharam em outros, ou funcionaram com algumas pessoas e com outras não. Será que isso é argumento suficiente para que se atribua os acertos ao acaso e afirmar que a previsão é algo impossível? Não existe espaço para o acaso na estrutura do universo. O que se costuma chamar de acaso nada mais é do que a manifestação objetiva de um processo ou de uma lei que nós desconhecemos, e o que se considera impossível é uma mera delimitação das fronteiras que restringem a nossa compreensão. Ultrapassados esses limites, graças aos esforços de muitas e muitas gerações, apareceram as leis e princípios que ordenam o que parecia confuso, e os impossíveis vão se transformando nas realidades que são desfrutadas no dia de hoje. Qualquer técnica, arte ou ciência está sempre sujeita às aptidões naturais de quem delas se utiliza. Portanto, nem sempre produzem os mesmos resultados ao serem aplicadas por pessoas diferentes, sem levar ainda em consideração que nenhum desses recursos pode abranger em si todo o conhecimento e que também não existe um cérebro capaz de lidar com todo o conhecimento disponível. O princípio hermético aqui enunciado foi expresso mais tarde por Aristóteles, naquilo que se chamou de entelequias, ou entelequias, ou a identificação de um princípio que torna possível a existência de qualquer coisa e faz com que ela cumpra as suas finalidades, a razão de ser de tudo o que existe. De acordo com esse princípio, os frutos de uma árvore estão em potência na semente, bem como a própria árvore, as flores, além das leis e regras que regulam o tempo de germinação, o crescimento, a floração e o amadurecimento. Isso significa que, se for provida a matéria que dê corpo a esse processo, pode-se prever o tipo de árvore, flores e frutos que devemos esperar, bem como quanto tempo levará o processo inteiro. Assim, o caso da semente oferece um exemplo de como o universo é regido por leis que estabelecem as regras para o seu funcionamento. Conhecer essas leis e a maneira como elas atuam irá, sem dúvida, permitir um elevado índice de acerto nas previsões acerca da sequência de eventos que pode ser esperada a partir de uma determinada situação. É claro que a semente é um sistema fechado e de muito mais fácil previsão, pois não existem, a não ser em casos especiais, interferências externas que possam modificar o resultado esperado, ou seja, nas condições normais de temperatura e pressão, tudo deve ocorrer como previsto. Já no caso genérico, os sistemas abertos são muito mais sujeitos a atitudes comportamentais e a decisões e escolhas feitas ao longo dos processos. Assim sendo, esse tipo de previsão é muito mais difícil e muito mais sujeito ao conhecimento das leis universais e à sensibilidade para perceber a sua atuação. Embora o efeito final seja essencialmente o mesmo, existem diferenças fundamentais entre predizer e profetizar. Predizer é anunciar por uma revelação, ciência ou conjectura algo que vai acontecer. Profetizar é prever acontecimentos distantes ou futuros em virtude do dom da profecia. Além disso, a missão de um profeta, se é que assim podemos considerar o seu papel, ou as previsões oferecidas por ele, são de interesse geral, ao passo que as do adivinho são de utilidade particular.
Embora na antiguidade se considerasse todo o conhecimento antecipado como sendo de origem divina, o advento do cristianismo e da Igreja Católica delimitou os campos, considerando virtude profética e ciência divina aquilo que é relacionado com a religião, e ciência humana e aptidão o que é relacionado com as coisas mundanas. Assim, um adivinho não é um profeta e a ciência que cada um deles emprega passou a não ser a mesma. O primeiro caso se caracteriza por aptidão e mérito, enquanto que o segundo se deve ao cumprimento de uma tarefa. O saber se constitui muito mais em dar a saída à luz que há em cada um de nós do que abrir as portas para que entre o que vem de fora. Por essa afirmativa atribuída a Platão, todos os elementos de uma mesma espécie possuem uma inteligência imanente que é expressa no momento do seu nascimento e que está presente em todos eles, mesmo que apenas em potência. Fazer uso dessa inteligência em maior ou menor grau depende da proporção em que conseguimos liberar esta capacidade, transformando-a em ato concreto. É a manifestação do talento, da aptidão, da destreza e das virtudes e defeitos que fazem cada um ser diferente do outro. De acordo com as leis que regem o universo e o entendimento das virtudes inerentes à natureza humana, olhada como uma espécie, o princípio que dá a vida a um sábio possui os mesmos atributos do que anima um ser menos destacado ou um homem comum. A diferença é que, por algum motivo, o sábio manifesta maior grau de conhecimento do que um homem comum, como acontece de forma semelhante quando observamos, por exemplo, árvores da mesma espécie, quando podemos encontrar exemplares opulentos e soberbos no seu tamanho, beleza, imponência, qualidade de frutos, enquanto o outro pode parecer raquítico, pouco produtivo, embora ambos possuam as mesmas aptidões potenciais, mas sem manifestá-las da mesma maneira e intensidade. Como explicar isso? Nesse caso das árvores, aceitam-se explicações como a maior ou menor fertilidade das terras, a abundância de chuvas ou de irrigação, as épocas de plantio e poda, o clima de um modo geral. No caso do ser humano, embora se admita a existência de fatores anteriores ao seu nascimento, também são aceitos como fatores influenciadores, mas talvez não determinantes, do que somos ou do que seremos. O meio em que se nasce, as influências que nos afetam, a educação, a qualidade da alimentação, as facilidades que nos são oferecidas e o aprisionamento da mente pelo intelecto, este talvez um dos mais importantes. Em suma, um elenco de contingências e situações que nos orientam ou empurram para um determinado caminho e nos obriga a lançar mão de determinadas características ou aptidões que nos vão ajudar a sobreviver, deixando de lado outros atributos menos úteis para determinadas situações e os sentidos e os atributos não usados vão se atrofiando. A pergunta é, mesmo não exercitando todas as nossas aptidões, teremos nós a possibilidade de nos identificarmos com as leis e princípios universais que permitem um estado maior de consciência? Podemos despertar a parte adormecida do nosso ser? Se tomarmos como verdadeira a citação de Platão, ela nos oferece uma resposta claramente afirmativa. O potencial está todo dentro de nós, esquecido, amortecido, oculto,
quer por não nos utilizarmos dele, quer por acharmos que não o temos, ou ainda, propositadamente sufocado pela nossa ambientação para não parecermos diferentes dos que nos cercam e com aqueles com os quais convivemos. É preciso ter convicção e coragem para manifestar os atributos de que dispomos, para que eles se desenvolvam e se transformem em poder real. Não o poder sobre os outros, mas aquele que nos permite dizer eu posso, e assim construir o nosso caminho e, quando solicitado, contribuir para que os outros percorram os seus. Bem, vamos ficando por aqui nessa primeira etapa e no próximo vídeo nós vamos entrar no estudo do tarô propriamente dito, mostrando a sua estrutura, as características e obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado e convido a todos para assistir o próximo vídeo que estará disponível também no canal. Até lá!